Pessoal, vamos lá. Prosseguindo com os nossos estudos sobre a classificação das infrações, para saber se uma multa é leve, média, grave ou gravíssima, para você que está tirando a sua primeira habilitação ou para você que vai prestar algum concurso público. Eu vou passar uns macetes aqui e depois nós vamos validar o que aprendemos respondendo algumas questões. Então vamos lá. No vídeo anterior, eu disse que sempre que aparecer a expressão dirigir o veículo, mas perceba esse detalhe, a expressão tem que ser exatamente assim, dirigir o veículo. Tem que ter essa letrinha O entre dirigir e veículo. Sempre que você encontrar esse padrão, é infração média. E se for dirigir veículo, sem a letrinha O entre dirigir e veículo, é infração gravíssima. Simples assim. Vai lá, responde e parte para a próxima. Eu gosto de reforçar um macete com outro. Na dificuldade de utilizar um, você tem o outro. Além do fato da confirmação. Um macete, uma regrinha, confirma a outra. Então, hoje, nós vamos reforçar esse macete da expressão dirigir o veículo, com a letrinha O entre dirigir e veículo. Bom, e por que podemos afirmar isso? Repare que é simples. São as infrações que estão agrupadas no próprio Código de Trânsito Brasileiro, sendo assim, acaba ficando fácil. Mas agora, nós vamos melhorar isso e vai fazer mais sentido para a gente. Quais são as infrações do artigo 252? E veja se você percebe algum detalhe. Vamos lá. Dirigir o veículo com o braço para fora, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda, entre os braços e pernas, com capacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito, utilizando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo, que são as únicas situações que o condutor pode dirigir com apenas uma das mãos, sem cometer infração, utilizando-se de fone nos ouvidos, conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. E tem essa também, realizando a cobrança de tarifa com um veículo em movimento. Tudo isso aí é infração média. Percebeu o que elas têm em comum? Se não, perceba comigo. Perceba que todas elas falam ou envolvem de alguma maneira partes do corpo. Veja comigo novamente. Artigo 252, que estávamos analisando. Dirigir o veículo, veja, com o braço do lado de fora, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. O inciso 3º nós vamos tratar dele mais à frente. Usando calçado que não se firme nos pés, com apenas uma das mãos, utilizando-se de fone nos ouvidos. Percebeu? Aí a gente encaixa mais um macete. Sempre que o assunto for relacionado a partes do corpo, mão, braço ou braços, pernas, pés e ouvidos, multa média. Gostou dessa dica? Fica fácil, né? Por isso, fica comigo, se inscreva no canal, que vem muita dica aí pra frente. Eu vou te ajudar a passar na sua prova ou no seu concurso público. Então, reforçando, sempre que o assunto for relacionado a partes do corpo, mão, braço ou braços, perna, pés e ouvidos, multa média. Mas e o inciso 3º? Dirigir o veículo com capacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. Perfeito. E como vamos memorizar isso? O que seria incapacidade física temporária? Seria dirigir com um braço ou perna imobilizados, por exemplo, usando uma tala após uma fratura, estar debilitado com dores intensas ou algum mal que prejudiquem os reflexos, ter tido uma torção,
ter realizado uma cirurgia recentemente que limite os movimentos ou cause dor intensa, tudo isso é temporário. E tudo isso, de alguma forma, acaba envolvendo o corpo. Estamos falando de dor. Onde sentimos dor? No corpo. Limitações de movimento, limitações do corpo, de algum membro. Sendo assim, podemos tranquilamente incluir essa infração na nossa regrinha de tudo que for relativo a corpo, infração média. Beleza? Incapacidade mental temporária. Incapacidade mental temporária seria estar sob efeito de medicamentos que causam sonolência ou reduzem a atenção, como calmantes, relaxantes musculares, antialérgicos fortes e por aí vai. Dirigir sob forte estresse emocional, como após uma crise de ansiedade, um episódio de pânico, enfim. Sendo assim, e agora nós vamos forçar um pouquinho a barra, mas é por uma boa causa. É para ajudar na nossa memorização. Repare que ainda estamos falando de corpo. Estamos falando de coisas que sentimos no corpo. Estamos falando de sonolência, de dores, de mal-estar, de queda de pressão. Estamos falando de saúde, de medicamentos. Dessa forma, para nossa melhor memorização, a partir de agora, vamos entender que tudo isso está relacionado ao corpo. Nós estamos falando de coisas que sentimos no corpo. E estando tudo relacionado a corpo, é multa, infração, média. Dirigir o veículo com capacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito, infração, média. Beleza? Mas atente-se para o parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5º, que é de dirigir com apenas uma das mãos, caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Então vamos lá, essa tá fácil. Você já aprendeu que dirigir o veículo com apenas uma das mãos é infração média. Perfeito. Agora grave isso. Se o condutor estiver conduzindo o veículo com apenas uma das mãos para segurar ou para manusear o telefone celular, é infração gravíssima. Tá ok? Pegou aí? Dirigir o veículo com apenas uma das mãos é infração média. Mas, se estiver dirigindo com apenas uma das mãos para segurar ou para manusear o telefone celular, é infração gravíssima. Bom, como disse no vídeo anterior, toda regra tem a sua exceção. Então, vamos lá. Foi dito que tudo que for relacionado à mão, parte do corpo, é infração média. Mas conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras, infração grave. Fácil também. Vamos lá. Vamos voltar aqui no inciso 5º do artigo 252. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, média. Sem as duas mãos, é o que está falando. Sem as duas mãos, sem ambas, grave. Tranquilo, né? Só vamos lembrar que essa infração do artigo 244 se refere a motocicleta e similares. Mais para frente eu vou apresentar uma regrinha, um macete, envolvendo motocicletas. Por isso, se inscreva aí no canal para não perder nenhuma dica. E como ficou então? Vai uma imagem aí para a gente memorizar melhor. Conduzir o veículo com apenas uma das mãos, média. Sem ambas as mãos, grave. Segurando o telefone celular, gravíssima. Fechou? Bom, agora tem uma situação aqui que causa alguma confusão, porque parece que está falando em parte do corpo, mas na verdade não está. E isso merece a nossa atenção, para não causar nenhuma dúvida no dia da prova. Veja o artigo 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção
ou de faixa de circulação, infração grave. Se lermos com atenção, ela não se enquadra no objeto da nossa regra de partes do corpo. Ela não está falando do braço, mas está falando do gesto regulamentar de braço, o chamado gestos do condutor. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção. Não estamos falando propriamente do braço, mas estamos falando do gesto regulamentar de braço. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço. Pegou o lance? Por isso podemos excluir essa infração à nossa regra de partes do corpo. Depois eu vou explicar um macete só envolvendo seta, as luzes do veículo de uma forma geral. Mas isso aí fica para outro vídeo também. Senão fica muita coisa aqui. Já tem bastante conteúdo para assimilarmos. Então vamos lá. Hoje falamos sobre o macete, a regrinha, envolvendo o termo regente, dirigir o veículo. Não é dirigir veículo, mas dirigir o veículo. Tem que ter a letrinha O entre dirigir e veículo, onde todas as multas são média. E aproveitamos para apresentar outros macetes, que é a regrinha onde, sempre que o assunto for relacionado a partes do corpo, mão, braço, pé, perna, ouvido, incluindo incapacidade física ou mental, é multa média, é infração média. Salvo a exceção do artigo 244, conduzir motocicleta ou motoneta sem segurar o guidão com ambas as mãos é grave. Mas nós incluímos aí mais uma regrinha, uma sub-regrinha, quando se fala em partes do corpo, no caso envolvendo a mão. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, média. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem segurar o guidão com ambas as mãos, grave. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos para segurar ou manusear o telefone celular, gravíssima. Dê um print aí nessa tela para você recordar o que aprendemos aqui hoje. Agora nós vamos ver como isso funciona na prática. Eu vou ler algumas perguntas, caso precise de mais tempo, pause o vídeo, responda e prossiga novamente. Vamos lá? Rapidamente aqui. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir com o braço do lado de fora do veículo configura uma infração. Fácil, hein? Falou em braço, nem tenho que ficar quebrando a cabeça. Média. Vamos para a próxima. Dirigir o veículo utilizando fone nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou telefone celular é uma infração de trânsito? Responda aí. Tranquilo, né? Falou em ouvido, nos ouvidos, infração média. Vamos lá para uma última? Essa quem assistiu o vídeo anterior vai saber responder mais tranquilamente. Segundo o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC é uma infração de natureza. Dirigir veículo sem a letrinha O entre dirigir e veículo é infração gravíssima. Se fosse dirigir o veículo, seria média, mas não é. Não tem a letrinha O. Então, estamos falando em dirigir veículo. Inclusive, esse será o reforço do nosso próximo vídeo. E aí, como vocês foram? Escreva aí nos comentários como foi o seu desempenho. Eu vou parando por aqui, senão fica muita coisa para memorizarmos. E caso tenha alguma dúvida, escreva nos comentários. O vídeo de hoje termina por aqui, espero ter te ajudado de alguma forma. Um forte abraço e até uma próxima.